Melina apertou o telefone contra o ouvido, tentando controlar a voz que tremia. No corredor vazio do 11º andar do Hotel Grandeza, ela sussurrava palavras de conforto para a mãe, enquanto suas mãos tremiam, segurando o carrinho de limpeza. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. Eu vou dar um jeito no aluguel, tá? O senhor Joaquim pode esperar mais alguns dias. Mas Dona Marisete chorava do outro lado da linha, e Melina sentia o coração se partindo. O aluguel atrasado, as contas médicas e a pressão diária pesavam sobre ela, enquanto limpava quartos de luxo. Ela não percebeu que alguém havia parado ali perto. Alguém que ouviu cada palavra, cada suspiro sufocado, cada tentativa dela de ser forte quando estava se despedaçando por dentro. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde o amor nasce dos pequenos gestos, onde a gentileza transforma vidas e onde cada final nos lembra que a conexão verdadeira não tem preço. Melina Costa, aos 27 anos, acordava todos os dias às 5 da manhã em seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo. A casa era pequena e simples, e ela dividia o quarto com a mãe desde que Dona Marisete precisou deixar o emprego. Mas Melina nunca reclamava e ainda encontrava motivos para sorrir. "Bom dia, mãezinha. Hoje é terça-feira de sorte", dizia enquanto preparava o chá de camomila que aliviava as dores da mãe. "Minha supervisora disse que se eu continuar assim, posso ser promovida para a equipe do café da manhã." Dona Marisete, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados, sorria com esforço. Ela sabia que a filha mentia sobre as chances de promoção. Sabia que Melina trabalhava dobrado para compensar as próprias inseguranças e alguns deslizes no trabalho, que às vezes irritavam o gerente. "Você é uma boa menina, Melina. Não sei como consegue manter essa alegria toda." "É que eu tenho a melhor companhia do mundo aqui em casa", respondia Melina, beijando a testa da mãe antes de sair. No Hotel Grandeza, o dia de Melina começava sempre igual. Uniforme azul marinho bem passado, cabelos presos em um coque caprichado e um sorriso genuíno para cumprimentar os colegas. Mas bastava o gerente Valdemar Torres aparecer para que ela sentisse o estômago embrulhar. "Costa, essas toalhas estão tortas." Melina refez o trabalho em silêncio. Com Valdemar, qualquer detalhe virava motivo de cobrança. Marcos, o segurança noturno, sempre dizia: "Não liga para o Valdemar não, Melina. Ele implica com todo mundo. Mas com você é pior porque você não rebate." "Não tenho coragem de rebater", confessava ela. "Preciso deste emprego." Ela ganhava pouco, mas cuidava dos quartos com carinho, como se fossem sua própria casa. Arrumava as camas com capricho, deixava pequenas toalhas dobradas em formato de cisne e sempre colocava uma balinha de menta sobre o travesseiro. "Ela tem um dom", comentava Rosana, sua colega de equipe. "Os hóspedes sempre pedem para ela limpar os quartos deles quando voltam." Mas naquele dia, enquanto Melina organizava os produtos de limpeza no carrinho, seu mundo desabou com uma ligação. "Melina, minha filha." A voz de Dona Marisete estava fraca, assustada. "Mãe, o que aconteceu?" "O seu Joaquim esteve aqui agora há pouco. Disse que se não pagarmos o atraso até sexta-feira, ele vai nos colocar na rua." Melina sentou na beirada da janela do corredor vazio, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. "Mãe, quantas vezes eu não falei para a senhora não se preocupar com isso? Eu vou dar um jeito." "Mas é muito dinheiro, minha filha. Eu não sei como você vai conseguir." Eu vou pedir um adiantamento, ou fazer umas horas extras, não se preocupe." Mas mesmo enquanto falava, Melina sabia que era quase impossível. Seu salário mal cobria as despesas básicas e os remédios da mãe. "Eu não quero te dar trabalho", disse a mãe. "A senhora nunca foi um peso, eu vou resolver", prometeu Melina, mesmo sem saber como. Melina desligou o telefone e encostou a cabeça na parede, permitindo-se chorar por alguns segundos.
Como ia conseguir esse dinheiro? Não tinha ninguém para pedir emprestado. Não tinha nada para vender. Não tinha... Com licença. Ela se assustou, limpando rapidamente as lágrimas e se levantando de um pulo. À sua frente estava um homem que ela não reconhecia. Talvez um hóspede, mas vestido de forma simples. Jeans escuro, camisa de botão branca, tênis preto. Não parecia ter o perfil dos hóspedes usuais do Hotel Grandeza. Desculpe, senhor. Eu estava só organizando os materiais de limpeza. Ela apontou para o carrinho, tentando disfarçar que havia estado chorando. Não precisa se desculpar. Eu que peço desculpas por ter ouvido sem querer. Ele hesitou, como se estivesse medindo as palavras. Está tudo bem? Melina o estudou melhor. Tinha alguns anos a mais e um olhar tranquilo. Não era a primeira vez que um hóspede demonstrava preocupação com o bem-estar dos funcionários, mas geralmente era de forma superficial. Está sim, senhor. Obrigada por perguntar. Tenho certeza de que não está. Ele deu um pequeno sorriso. Mas entendo se não quiser conversar sobre isso com um estranho. Havia algo genuíno naquele sorriso que fez Melina relaxar um pouco. É que... problemas de família, sabe? Nada que não se resolva. Claro. Ele assentiu. Desculpe, eu sou Bruno Farias. Estou hospedado no quarto 1147. Prazer, senhor Bruno. Sou Melina, da equipe de limpeza. Prazer em conhecê-la, Melina. O que ela não sabia era que Bruno Farias não era apenas um hóspede. Era o proprietário de toda a rede de hotéis Grandeza, hospedado ali anonimamente para avaliar pessoalmente a operação. Havia chegado na segunda-feira, se passando por um empresário em viagem de negócios, e pretendia ficar uma semana observando cada detalhe. Nos últimos 2 dias, ele havia notado problemas na gestão, funcionários desmotivados, supervisores que gritavam no corredor, pequenos deslizes no atendimento. Mas também havia notado Melina, a forma carinhosa como ela arrumava os quartos, a gentileza com que cumprimentava todos os colegas, a dedicação mesmo quando ninguém estava vendo. E agora, vendo-a chorar no corredor, ele sentiu algo diferente. Não pena, mas admiração. Por sua força, por sua tentativa de proteger a mãe mesmo estando desesperada. Melina, posso fazer uma pergunta? Disse ele, voltando para o presente. Claro, senhor Bruno. Você trabalha aqui há muito tempo? 5 anos. Ela sorriu com orgulho genuíno. Comecei como estagiária e hoje sou responsável por todo o andar dos quartos premium. E gosta do que faz? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso. Gosto sim. É satisfatório deixar tudo organizado e limpo para os hóspedes. Imagino que vocês chegam cansados de viagem e ter um quarto aconchegante deve fazer diferença. Bruno ficou impressionado com a resposta. Não era uma resposta decorada ou falsa. Era genuína. Faz diferença mesmo. Obrigado pelo cuidado. Nesse momento, a voz estridente de Valdemar ecoou pelo corredor. Costa, o que você está fazendo aí conversando? Os quartos do 1150 ao 1155 estão esperando. Melina se impertigou imediatamente. Com licença, senhor Bruno. Preciso voltar ao trabalho. Claro, foi um prazer conversar com você. Enquanto Melina se afastava empurrando o carrinho, Bruno observou a interação com o gerente. Valdemar não havia sido desrespeitoso, mas sua postura era desnecessariamente áspera. Havia uma diferença entre ser eficiente e ser rude. Durante o resto da manhã, Bruno ficou no lobby trabalhando no laptop, mas seus olhos acompanhavam discretamente o movimento dos funcionários. Melina aparecia de vez em quando, sempre sorrindo para os colegas, sempre prestativa. Até quando derrubou um balde de água no corredor e teve que limpar tudo rapidamente antes que alguém visse. Na hora do almoço, ele a viu sentada sozinha no pequeno refeitório dos funcionários, comendo um sanduíche simples enquanto lia uma revista em quadrinhos. Havia algo tocante naquela cena. Uma mulher adulta lendo gibis, tentando encontrar um momento de leveza em meio a tanta responsabilidade. Posso sentar aqui? Perguntou ele,
se aproximando com uma bandeja. Melina quase engasgou com o sanduíche. Senhor Bruno, claro, mas... Este é o refeitório dos funcionários. O restaurante dos hóspedes é no 3º andar. Eu sei, mas a comida aqui parece melhor, mentiu ele, sentando-se. Ela ficou sem graça. O senhor não precisa ser gentil comigo. Eu sou só da limpeza, ela disse sem graça. Isso não diz nada sobre quem você é, respondeu Bruno. Eles conversaram durante toda a pausa de almoço. Bruno descobriu que Melina gostava de ler, sonhava em estudar hotelaria e conhecia o mundo pelos documentários que via em casa. E Melina descobriu que Bruno era alguém que realmente escutava, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo naquele momento. Preciso voltar ao trabalho, disse ela quando o horário acabou. Claro, obrigado pela companhia. Obrigada eu, senhor Bruno. Durante a tarde, Bruno continuou sua observação discreta. Viu Melina ajudar uma colega nova que estava com dificuldades. Viu ela devolver uma pulseira cara que encontrou em um quarto. Viu ela consolar uma senhora idosa que havia se perdido no hotel. E viu também Valdemar implicar com ela 3 vezes por coisas insignificantes. No final do dia, quando Melina estava guardando os materiais de limpeza, seu telefone tocou novamente. Ela atendeu rapidamente, preocupada. Mãe? O que foi? Melina, eu torci o pé aqui em casa. Está doendo muito, não consigo nem pisar. O sangue de Melina gelou. A senhora está onde? Na cozinha? Consegue sentar? Consegui chegar até a sala, mas está doendo demais. Mãe, a senhora precisa ir ao hospital. Pode ter quebrado alguma coisa. Minha filha, você sabe que não tenho como pagar um hospital particular. E no posto de saúde vai demorar horas. Não importa. Eu vou buscar a senhora agora. Melina desligou o telefone desesperada. Não tinha carro, teria que chamar um táxi. E o dinheiro que havia separado para o aluguel seria usado na corrida até o hospital. Mas não importava. A mãe precisava de cuidados. Melina? Bruno apareceu atrás dela. Aconteceu alguma coisa? Ela se virou, com lágrimas nos olhos. Minha mãe se machucou. Preciso levá-la ao hospital urgente, mas... Venha. Meu carro está na garagem. Não, senhor Bruno. Não posso aceitar isso. Claro que pode. Sua mãe precisa de ajuda. Bruno não aceitou recusa. Em 5 minutos eles estavam no carro dele, um sedã simples, nada ostensivo, a caminho da casa de Melina. Durante o trajeto, Melina se desculpava, e Bruno apenas dirigia em silêncio, concentrado em chegar rápido. A casa era realmente simples, uma pequena construção de 2 cômodos em um beco estreito. Mas quando entraram, Bruno viu que era impecavelmente limpa e organizada. Dona Marisete estava sentada no sofá, com o pé inchado apoiado em uma almofada. Mãe, este é o senhor Bruno. Ele se ofereceu para nos ajudar. Dona Marisete olhou para Bruno com gratidão e um pouco de desconfiança. Muito obrigada, moço. Não precisava se incomodar. Não é incômodo nenhum, senhora. Vamos levá-la para ser examinada. No hospital, Bruno se ofereceu para pagar o atendimento particular, mas Melina recusou terminantemente. Já é muito o senhor ter trazido a gente. Vamos esperar na fila do SUS mesmo. Melina, não precisa passar por isso. Precisa sim. Eu não aceito caridade. Bruno respeitou a decisão dela, mas ficou ali durante as 5 horas de espera, ouvindo Dona Marisete contar como criou Melina sozinha, trabalhando como costureira. Ela sempre foi forte, disse a mãe orgulhosa. Quando finalmente foram atendidos, descobriram que Dona Marisete havia apenas torcido o tornozelo. Nada grave, mas precisaria ficar de repouso por uma semana. De volta à casa, Bruno ajudou Melina a acomodar a mãe na cama. Senhor Bruno, disse Dona Marisete, não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, senhora. Na saída, Melina acompanhou Bruno até o carro. Obrigada de verdade. Eu não sei como vou retribuir isso. Você não precisa retribuir nada. Preciso sim. Minha mãe me ensinou a ser grata. Bruno a observou no escuro da rua mal iluminada. Mesmo cansada, mesmo preocupada,
Ela mantinha aquela dignidade quieta que o impressionava. Melina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você trabalha tanto para manter essa alegria, mesmo com todas as dificuldades? A pergunta a surpreendeu. Por quê? Porque se eu não mantiver a alegria, quem vai manter? Minha mãe já sofre demais com as dores dela. Meus colegas de trabalho já têm os próprios problemas. Se eu deixar tudo ficar cinza, fica mais pesado para todo mundo. Bruno ficou em silêncio por um longo momento. Você é uma pessoa especial, Melina. Não sou especial. Sou só uma pessoa tentando fazer o melhor que pode. Isso é exatamente o que te torna especial. Durante o resto da semana, Bruno continuou sua observação do hotel, mas agora com um interesse pessoal crescente em Melina. Ele começou a inventar desculpas para conversar com ela. Perguntava sobre os serviços do hotel, pedia indicações de restaurantes na região, comentava sobre o tempo. Melina, por sua vez, começou a aguardar esses encontros casuais. Havia algo no jeito calmo de Bruno que a tranquilizava. Ele nunca parecia ter pressa, nunca parecia julgá-la, sempre escutava com genuína atenção. Senhor Bruno, disse ela numa quinta-feira, enquanto arrumava o quarto ao lado do dele, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor trabalha com o quê? Pergunto porque a maioria dos hóspedes que ficam aqui não conversam conosco. São educados, mas distantes. Bruno hesitou. Não podia mentir, mas também não podia revelar a verdade ainda. Trabalho com administração de empresas, consultoria. Não era mentira, tecnicamente. Deve ser interessante conhecer empresas diferentes, ajudar as pessoas a melhorarem. Às vezes é frustrante, admitiu ele. Muitas vezes os problemas não são técnicos, são humanos. Pessoas que se esqueceram de tratar outras pessoas com respeito. Melina assentiu, pensativa. Como o seu Valdemar. Ele te trata mal? Não mal. Só ele esquece que somos pessoas. Que temos sentimentos, que fazemos o melhor que podemos. Bruno anotou mentalmente essa informação. E você? O que gostaria de fazer se pudesse escolher? Estudar hotelaria, trabalhar na recepção ou na coordenação de eventos, entender melhor como funciona um hotel inteiro, não só a parte da limpeza. Por que não faz? Curso custa dinheiro, e eu preciso cuidar da minha mãe. Mas e os seus sonhos? Meus sonhos podem esperar. A saúde da minha mãe não pode. Naquela tarde, Bruno presenciou uma cena que o incomodou profundamente. Melina havia tropeçado e derrubado algumas toalhas limpas no chão. Valdemar apareceu imediatamente, como se estivesse esperando por isso. Costa, que palhaçada é essa? Agora vou ter que mandar lavar essas toalhas de novo? Desculpa, seu Valdemar, foi sem querer. Tudo bem, mas você precisa ter mais atenção, Costa. Depois de 5 anos aqui, não dá para descuidar assim. Eu vou resolver isso agora mesmo. Vai resolver sim, e depois passa na lavanderia para garantir que fique tudo certo. Bruno se aproximou, fingindo buscar informações na recepção. Com licença, disse ele, interrompendo a conversa. Poderia me ajudar com uma dúvida sobre os serviços do hotel? Valdemar imediatamente mudou o tom, assumindo sua postura profissional de atendimento. Claro, senhor. Em que posso ajudá-lo? Queria saber sobre o serviço de limpeza dos quartos. Estou impressionado com a qualidade. Principalmente a funcionária que cuida do meu andar. Ele olhou diretamente para Melina. Muito profissional. Valdemar ficou desconcertado. Ah, sim. Nós temos uma equipe muito dedicada. Excelente. Vou mencionar isso na minha avaliação da estadia. Quando Bruno se afastou, Valdemar olhou para Melina com uma expressão confusa, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido. Pela primeira vez, não teve mais nada a reclamar. Melina ficou surpresa e tocada pela defesa inesperada de Bruno. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Naquela noite, quando Bruno retornou ao quarto após o jantar, encontrou uma pequena nota dobrada sob sua porta. Senhor Bruno, obrigada por hoje. Não precisava, mas significou muito. Melina. Ele guardou o bilhete na carteira
e tomou uma decisão. Já havia visto tudo o que precisava ver no hotel. Os problemas de gestão eram claros, as soluções eram óbvias. Mas agora havia algo mais importante. Ele não podia mais esconder quem era de Melina. Na sexta-feira pela manhã, Melina chegou ao trabalho mais tensa que o normal. Era o último dia do prazo que o proprietário da casa havia dado, e ela ainda não tinha o dinheiro do aluguel. Havia pensado em pedir um adiantamento ao departamento pessoal, mas sabia que seria negado. Havia pensado em vender algumas coisas, mas não tinham nada de valor. Durante a manhã, tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava sempre voltando para a conversa que teria com seu Joaquim no final do dia. Bruno a observou de longe, percebendo sua tensão. Sabia que ela estava preocupada com o dinheiro, sabia que estava lutando para manter a compostura, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Na hora do almoço, ele a abordou no corredor. Melina, você tem um minuto para conversarmos? Claro, Sr. Bruno. Vamos ao terraço? É mais reservado. Eles subiram até o terraço do hotel, um espaço elegante com vista para a cidade. Melina nunca havia estado ali antes. Era uma área restrita aos hóspedes premium. Nossa, disse ela, admirando a vista. É lindo aqui em cima. É mesmo. Bruno a observava nervoso. Melina, preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez com que ela se virasse preocupada. Aconteceu alguma coisa? Não exatamente. É sobre mim, sobre quem eu realmente sou. Bruno respirou fundo. Meu nome é Bruno Farias. Bruno Farias dos Santos. E eu sou o dono da rede de hotéis Grandeza. Melina piscou várias vezes como se não tivesse entendido. Como assim? Eu sou o proprietário deste hotel. Estava aqui incógnito para avaliar a operação. O mundo de Melina parou. As pernas ficaram bambas, o coração disparou, a respiração falhou. Você é o patrão? Sou. E eu? Ela levou as mãos ao rosto. Eu reclamei do seu Valdemar para você. Falei dos problemas internos. Chorei na sua frente. Melina, você estava me avaliando esse tempo todo? As lágrimas começaram a vir. Estava testando se eu era uma boa funcionária? Não, não era isso. Então por que mentiu? Bruno se aproximou, mas ela deu um passo para trás. Melina, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que ficou me vendo desabafar sem dizer quem você era? Que deixou eu abrir a vida inteira sem ter sido sincero comigo? Não, nunca foi isso. Então o que foi? Ela estava chorando agora, toda a dignidade que sempre manteve se despedaçando. Por que escondeu quem você era? Bruno lutou para encontrar as palavras certas. Porque eu precisava conhecer o hotel como ele realmente é, sem encenação, sem performance. E foi assim. Ele hesitou. Foi assim que eu te conheci de verdade também. Me conheceu? Ela deu uma risada amarga. Você me estudou, me analisou, como se eu fosse um objeto. Não foi isso, Melina. O que senti por você não teve nada a ver com trabalho. O que sentiu? Ela o encarou. Do que você está falando? Bruno engoliu em seco. Estou falando que me apaixonei por você. Melina ficou em silêncio por um longo momento, encarando-o com uma mistura de dor e descrença. Não faça isso comigo, Bruno. Não brinque com meus sentimentos. Eu posso não ter dinheiro, posso não ter diploma, mas eu tenho dignidade. Eu sei que você tem. É uma das coisas que mais admiro em você. Você é o dono de tudo isso, e eu dependo desse emprego para sobreviver. Bruno sentiu cada palavra como um soco no estômago. O dinheiro não muda o que sinto. Muda sim, ela explodiu. Porque você nunca vai entender o que é chorar de madrugada, porque não tem dinheiro para o remédio da mãe e ainda precisar fingir que está bem no dia seguinte. Você tem razão, ele disse baixinho. Eu não entendo. Mas quero entender. Quero aprender. Você quer aprender? Melina limpou as lágrimas com as costas da mão. Então aprende isso. Não se brinca com o coração de quem não tem nada a perder. Ela se virou para sair, mas Bruno a chamou. Melina, espera. O quê?
O que você precisa para acreditar que meus sentimentos são verdadeiros? Ela o encarou por um longo momento. Tempo e distância. E que você pare de confundir pena com amor. Não é pena. Então o que é? Bruno a olhou nos olhos. É admiração, é fascínio. É a certeza de que você é a pessoa mais genuína que eu já conheci na minha vida. Melina balançou a cabeça. Preciso voltar ao trabalho, Sr. Bruno. Nos dias seguintes, Bruno permaneceu no hotel finalizando as avaliações, e Melina passou a evitá-lo, limitando-se a cumprimentos rápidos nos corredores. A situação chegou ao limite numa terça-feira, quando Valdemar implicou com Melina na frente de outros funcionários. Costa, isso aqui está um desastre. Como você consegue errar uma coisa tão simples? Melina havia esquecido de trocar as toalhas de um dos quartos. Um erro pequeno, que acontecia com qualquer um, mas Valdemar fez um escândalo. Desculpa, seu Valdemar, vou resolver agora mesmo. Vai resolver sim, mas esse tipo de erro não pode virar rotina. Vou precisar avaliar melhor o seu desempenho. Suspensão? Melina empalideceu. Por causa disso? Vamos ver, Costa. Só não pode se repetir. Foi então que Bruno apareceu. Ele havia descido para resolver alguns documentos na recepção e presenciou a cena toda. Com licença, disse ele, se aproximando. Senhor Farias. Valdemar mudou completamente o tom ao reconhecê-lo. Não sabia que o senhor estava aqui. Bruno o ignorou completamente e se dirigiu a Melina. Você está bem? Estou sim, senhor. Bruno se virou para Valdemar. Senhor Torres, posso ter uma palavra com você? Em particular? Claro, claro. Vamos para a minha sala. Não, aqui mesmo está bom. Bruno respirou fundo e fez algo que ninguém esperava. Ele revelou quem era. Funcionários, disse ele, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Meu nome é Bruno Farias dos Santos. Sou o proprietário da rede de hotéis Grandeza. Um silêncio total tomou conta do lobby. Estive aqui na última semana avaliando nossa operação, e uma das coisas que mais me impressionou foi a dedicação, o profissionalismo e a gentileza da funcionária Melina Costa. Melina sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Torres, Bruno continuou. A partir de hoje, Melina será promovida para coordenadora de qualidade de serviços, com salário condizente com a função. Naquela noite, ao voltar para casa, Melina sentou na beira da cama e respirou fundo pela primeira vez em muito tempo. O novo salário não era nenhum milagre instantâneo, mas era o suficiente para quitar o aluguel atrasado em parcelas combinadas com seu Joaquim, manter os remédios da mãe em dia e, principalmente, dormir sem medo de acordar com uma ordem de despejo na porta. Pela primeira vez em meses, ela chorou não de desespero, mas de alívio. Valdemar ficou boquiaberto. E quanto à sua postura, Bruno concluiu, vamos precisar rever alguns pontos. A partir de segunda-feira, o senhor será realocado temporariamente para um programa de treinamento em outra unidade da rede. Um ambiente de trabalho saudável começa na liderança. O lobby inteiro ficou em silêncio absoluto por vários segundos. Depois, Rosana começou a aplaudir e todos os outros funcionários se juntaram. Bruno se aproximou de Melina, que estava em estado de choque. Posso falar com você? No terraço? Ela assentiu, ainda sem conseguir processar o que havia acontecido. No terraço, eles ficaram em silêncio por vários minutos. Melina olhava para a cidade através das lágrimas que não conseguia conter. Por que fez isso? Perguntou ela finalmente. Porque é o que você merece. Não é isso que estou perguntando. Bruno se aproximou devagar. Fiz porque não consigo mais fingir que você é só uma funcionária para mim. Melina se virou para encará-lo. É o que eu sou para você. Você é a primeira pessoa que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Bruno, Melina, eu sei que cometi um erro escondendo quem eu era. Sei que você tem motivos para não confiar em mim, mas também sei que o que sinto por você é real. Ela limpou as lágrimas. Como você pode ter certeza disso? Porque nos últimos 5 anos, desde que minha empresa cresceu, todas as pessoas que se aproximaram de mim queriam alguma coisa.
Dinheiro, contatos, favores. Você é a primeira pessoa que me tratou como Bruno, só Bruno. Mas agora você não é mais só Bruno. Para você, eu sempre vou ser só Bruno. Melina balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Por que não é? Porque agora você é meu chefe. Porque se eu disser que gosto de você, vão pensar que é interesse. Porque se você terminar comigo, eu vou perder meu emprego. Bruno não havia pensado nessas implicações. Então, o que você quer que eu faça? Melina ficou em silêncio por um longo tempo. Eu quero que você me dê tempo e que você me dê espaço. Se o que você sente é real, vai resistir ao tempo. E quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez alguns meses, talvez um ano. Um ano? Bruno, eu preciso ter certeza de que consigo ser sua igual. Não sua funcionária, não sua protegida, sua igual. Bruno entendeu. E se eu esperar? Se eu der esse tempo e esse espaço? Aí a gente vê. Ele assentiu. Está bem, vou esperar. Vai mesmo? Pelo tempo que for preciso. 3 meses se passaram. Melina assumiu sua nova função com a dedicação que sempre havia demonstrado. Estudou, aprendeu, se especializou. Bruno manteve a palavra, deu espaço, não a procurou fora do trabalho, não usou sua posição para pressionar. Mas ela sabia que ele estava ali. Sentia seus olhares durante as reuniões, percebia sua presença quando passava pelo escritório dele. E, gradualmente, começou a sentir sua falta. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil resolvendo uma reclamação de hóspede, Melina subiu ao terraço para respirar ar fresco. Para sua surpresa, Bruno estava lá. Desculpa, disse ela se virando para sair. Não precisa ir embora. O terraço é grande o suficiente para nós dois. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando a cidade. Como está sua mãe? Perguntou ele finalmente. Melhor. Os novos médicos que você arranjou fizeram diferença. Que bom. Mais silêncio. Bruno, disse ela, posso fazer uma pergunta? Claro. Você esperou por mim? Ela perguntou. Esperei, ele respondeu simplesmente. E eu também não consegui seguir em frente. Bruno deu um passo na direção dela. Melina, eu ainda tenho medo de que seja pena ou fantasia, e não algo real. E o que posso fazer para provar que é real? Continue sendo você, me tratando como igual e respeitando o meu tempo. Por quanto tempo? Até que eu tenha certeza. Bruno sorriu pela primeira vez em meses. Então vou continuar esperando. Vai mesmo? Melina, ele disse baixinho. Você vale toda na espera do mundo. 6 meses depois, numa sexta-feira à noite, Melina estava organizando os relatórios da semana quando Bruno bateu na porta da sala dela. Posso entrar? Claro. Queria te convidar para uma coisa. O quê? Um jantar. Só nós dois. Não como chefe e funcionária, como Bruno e Melina. Melina pausou, caneta na mão. Como um encontro. Como um encontro. Ela o estudou por um longo momento. E se não der certo? Aí continuamos sendo colegas de trabalho que se respeitam. Você promete isso? Prometo. Melina respirou fundo. Está bem, mas eu escolho o lugar. Onde você quiser. A lanchonete da Dona Rosa, perto da minha casa. Sanduíche de pernil e guaraná. Bruno sorriu. Perfeito. No sábado à noite, Bruno apareceu na lanchonete da Dona Rosa, vestindo jeans e camiseta, parecendo mais nervoso que ela. Eles conversaram sobre tudo e nada, filmes, livros, sonhos, medos, e pela primeira vez, Melina sentiu que estava conhecendo o verdadeiro Bruno. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela, terminando o sanduíche. Claro. O que você viu em mim naquele primeiro dia? Quando me ouviu chorar no corredor? Bruno pensou por um momento. Vi força. Vi alguém que estava se despedaçando por dentro, mas ainda tentava proteger a pessoa que amava. Vi alguém que chorava baixinho para não incomodar os outros. E isso te atraiu? Isso me impressionou. A atração veio depois. Quando você sorriu para mim mesmo estando triste. Quando você se preocupou em me explicar por que estava chorando, como se eu tivesse o direito de saber. Melina sorriu.
E o que você vê em mim agora? Vejo tudo isso que vi antes, mais tudo o que você se tornou. Sua determinação, sua inteligência, sua capacidade de crescer. E você? O que mudou em você? Bruno refletiu. Aprendi que dinheiro não resolve tudo. Aprendi que às vezes a coisa mais difícil é simplesmente esperar. Aprendi que o amor de verdade não é sobre ter, é sobre merecer. E você acha que me merece? Acho que estou tentando me tornar alguém que você possa merecer. Melina estendeu a mão sobre a mesa. Bruno a pegou delicadamente. Bruno? Sim? Eu também me apaixonei por você. Ele apertou a mão dela. Tem certeza? Tenho. Demorei para ter, mas agora tenho. E agora? Agora a gente vê o que acontece. Bruno levantou a mão dela e beijou seus dedos suavemente. O que eu mais quero no mundo é descobrir isso com você. Eles saíram de mãos dadas pelas ruas simples do bairro, nada glamuroso, mas perfeito para eles. Melina, disse Bruno, parando em frente ao portão da casa dela. Sim? Posso te beijar? Ela sorriu. Eu ia ficar decepcionada se você não perguntasse. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas. Quando se separaram, Melina encostou a testa na dele. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? É que você me faz sentir que posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. Porque você pode, sempre pôde. Mas agora eu acredito nisso. E eu vou passar o resto da minha vida te lembrando disso. 1 ano depois, Melina estava no terraço do hotel, agora como gerente de qualidade de toda a rede, supervisionando a festa de inauguração da nova unidade. Dona Marisete, completamente recuperada e orgulhosa da filha, conversava animadamente com os convidados. Bruno se aproximou por trás e abraçou Melina pela cintura. Como está se sentindo, senhorita gerente? Como se estivesse vivendo o sonho de outra pessoa. Não é o sonho de outra pessoa, é seu sonho. Eu sei, às vezes ainda é difícil acreditar. Bruno a virou para olhá-la nos olhos. Melina, há uma coisa que eu venho querendo te perguntar há meses. O quê? Ele se ajoelhou no meio do terraço e abriu uma pequena caixa. Você quer construir uma vida comigo? Melina levou as mãos ao rosto, chorando e rindo ao mesmo tempo. Quero, ela disse. Porque com você, eu descobri que o amor verdadeiro não é sobre onde a gente veio, mas sobre quem a gente escolhe ser. E eu escolho ser feliz ao seu lado. Quando Bruno colocou o anel no dedo dela e a beijou, os convidados aplaudiram. Mas para eles, só existia aquele momento, aquele terraço, aquela promessa. Te amo, Melina Costa. Te amo, Bruno Farias. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ela disse seu nome sem nenhum título na frente. Só Bruno. Como sempre havia sido no coração dele. Como sempre seria. 2 anos depois, Melina abriu sua própria consultoria em hotelaria, treinando equipes de limpeza, com Bruno como primeiro investidor. O que mais me orgulha, disse ele, é que você só deixou aparecer a melhor versão de quem sempre foi. É que você me amou como eu era, respondeu ela. Porque o amor que vale a pena não tem pressa. Ele cuida, espera e, no tempo certo, encontra o ritmo perfeito para 2 corações caminharem lado a lado.